Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando o lixo dessa gente nojenta, baixo nível, medíocre, vou fazendo aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a questão dos evangélicos, tá? E aí o título traz aí essas expressões. Então, a Marcha para Jesus, que aconteceu agora essa semana, né? Então, a Marcha para Jesus, os lemingues, vou explicar o que são os lemingues aqui para quem não conhece, o cristão bonzinho e a religião como fake news, tá? Então esses aí são os temas de hoje. A Marcha para Jesus, os lemingues, o cristão bonzinho e a religião como fake news. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Marcha para Jesus, o crescimento dos evangélicos e uma certa leitura equivocada que a esquerda tem feito dos evangélicos. E, enfim, finalizando aí, tentando esclarecer alguns pontos, porque parece que muita gente já esqueceu a história, né? Que é um negócio que ensina bastante pra gente aí, tá? Então, antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, tá? É só falar pelo Zap que a gente conversa a respeito, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar lendo aqui rapidamente a notícia, que é bem rápido, tá? São 3 ou 4 parágrafos curtos aqui, só para resumir lá o que foi a tal Marcha para Jesus, né? Então, link do UOL, tá? Vou deixar para vocês aí, tentar atualizar os anteriores também. Marcha para Jesus em São Paulo tem discurso religioso de Tarcísio e oração a Nunes, que é lá o prefeito de São Paulo, né? Que é um direitista, bolsonarista e tal. E a matéria diz o seguinte: milhares de fiéis da Marcha para lotam o Campo de Marte em São Paulo hoje, isso aí no dia 30 de maio, com faixas religiosas e bandeiras de Israel. O ato atraiu diversos políticos, como o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, além de um ministro de Lula. Na verdade foram, segundo consta aí, cerca de 2 milhões de pessoas, tá, que, enfim, foram lá para essa tal Marcha para Jesus. E vamos falar um pouquinho também dessa expressão marcha, também, que é interessante para poder pensar isso aí, tá? Então, discursaram o governador Tarcísio de Freitas, republicano, e o prefeito Ricardo Nunes, do PMDB, em pré-campanha à reeleição. O presidente Lula não foi ao evento. Neste ano, enviou uma carta e foi representado pelo ministro Jorge Messias, da AGU, da Advocacia Geral da União. Também participaram diversos deputados, vereadores e prefeitos de diferentes estados de partidos conservadores. Então, assim, fica evidente que já se transformou num evento ali que tem uma conexão grande com a política e mais especificamente com o projeto de poder dos evangélicos e de certas figuras que vão, ocupando esses espaços institucionais no Executivo, enfim, no Congresso e tal, conectados com os evangélicos, que é a tal bancada evangélica. Vamos falar um pouquinho disso aqui também hoje, tá? Continua aqui a matéria, esta é a 32ª edição da Marcha, um dos maiores eventos cristãos do país. Prevista para começar às 10 horas, a caminhada começou por volta das 10h15 na Estação da Luz. 2 trios elétricos principais, equipados com caixas de som, telões e cartazes nas laterais e bexigas nas cores da bandeira brasileira, lideram a passeata, tá? 2 milhões de pessoas eram esperadas pela organização, e aí foi mais ou menos isso mesmo, né, que o pessoal noticiou aí, tá? Ao todo eram aguardadas 15 mil caravanas do país todo e 8 trios elétricos. Os fiéis seguiram do centro até o Campo de Marte, na Zona Norte, em um trajeto de cerca de 4 quilômetros. E aí eles falam aqui, né, eles resumem a atuação desses caras da política que foram para lá, o Tarcísio e tal, o prefeito de São Paulo, e, enfim, falam também do Bolsonaro, do ministro do Lula e do tal do Caiado, que também foi até lá. E aí finaliza aqui com um detalhezinho para finalizar, tá? A última coisa aqui para ler é o seguinte: os fiéis também levaram uma bandeira gigante de Israel, certo? Exemplares menores eram vendidos por ambulantes, junto a faixas com o nome Jesus e bandeiras do Brasil. Os símbolos do Estado judeu têm sido frequentemente usados por igrejas evangélicas no Brasil, ao mesmo tempo em que o Netanyahu está sendo acusado no Tribunal Penal Internacional por, enfim, né, crime contra a humanidade, ter matado lá, tem foto de criança sem cabeça, quer dizer, né? E essa gente está ali pagando de religioso e apoiando Israel. E aí muita gente está se surpreendendo com isso. Não tem surpresa nenhuma, é só você estudar história, né? Mas muita gente não estuda história,
Vamos tentar aqui aclarar alguns detalhes disso aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, resumir um pouquinho aqui três trechos aqui dos depoimentos, né, dessas figuras que estavam lá, para vocês poderem entender o contexto aqui. Primeiro, um trecho do Estevam Hernandes, que é o líder lá, né, é o organizador lá da tal Marcha para Jesus. Ele pega o microfone e diz o seguinte, ó, ele disse, estava se referindo a alguém lá, né, que falou com ele, nos próximos anos o Brasil será o maior país macumbeiro do mundo ou o maior país evangélico do mundo. E aí foi aplaudido, né? Depende de você, porque depende de nós. Quer dizer, nitidamente, enfim, né? Preconceito religioso, crime ali, é um crime, na verdade, que ele está cometendo ali, que é ofendendo ali outra religião, ao mesmo tempo que vocês vão ver também que esses políticos de Estado da bancada evangélica justificaram o voto negativo à PL das fake news, porque, segundo eles, a PL das fake news estava atacando a pluralidade de pensamento. Quem ataca a pluralidade de pensamento são eles, né? Isso aí fica evidente na fala desse bosta aqui que está dizendo aí, né? O país vai ser um país macumbeiro, né? Enfim, né? Tá ali ofendendo a religião dos outros. E aí esse é o perigo de deixar essa gente ocupando espaço de poder, né? Daqui a pouco eles querem impedir o exercício ali da fé pessoal dos outros, né? Segundo discurso é do André Mendonça, que é um ministro terrivelmente evangélico, né, que o Bolsonaro colocou lá no STF, né? Olha só. Ele diz, eu tenho orado para que Deus mande um avivamento para esse país. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, que isso aqui é engraçado. Eu tenho orado para que Deus mande um avivamento para esse país. E aí ele finaliza dizendo, eu digo, isso aqui é o que a gente vai refletir agora, para depois voltar ao trecho anterior. Eu digo a vocês que esse país vai ser transformado. Esse cara é ministro do STF, hein? Tá? Então eu digo a vocês que esse país vai ser transformado, mas não vai ser transformado pelo poder dos homens. Não é o poder de um presidente, não é o poder de um governador, não é o poder de um ministro, é pelo poder de Deus. Quer dizer, ele está ali abertamente, explicitamente, negando a política, né, e dizendo que vai transformar o Brasil não é a política, é a religião. Né? E esse verme está lá no STF, né, com esse discursinho aqui neomedieval. Tá? Enfim, e aí o Tarcísio finaliza, né, o bolsominion lá, que talvez aí seja o próximo candidato a presidente, tomara que a gente se livre dessa, né? Ele vira e diz, nós somos os escolhidos. Certo? Então, pessoal, vamos já falar rapidamente aqui, antes da gente passar para a questão lá da PL das fake news, vamos ler rapidamente aqui um trechinho do Cioran, que eu acho muito interessante, está nesse livro aqui, tá? Breviário de Decomposição, trechinho bem rápido aqui, na página 94, tá? É um ensaiozinho bem curto dele chamado Arrogância da Oração. E ele finaliza o primeiro parágrafo dizendo, né, o orgulho de um conquistador empalidece comparado à ostentação do devoto que dirige-se ao Criador. Como se pode ser tão atrevido? E como poderia ser a modéstia uma virtude dos templos? E é isso que a esquerda que fica dizendo aí que não dá para ter cristão de direita acredita que enfim, isso aqui seria possível. Então, continuando. E como poderia ser a modéstia uma virtude dos templos, quando uma velha decrépita que imagina o infinito a seu alcance, eleva-se pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou. Essa frase dele aqui serve perfeitamente para o trecho do tal André Mendonça, né, do STF, quando ele diz, eu tenho orado para que Deus mande um avivamento para este país. Então, como poderia ser a modéstia uma virtude dos crentes quando um ministro do STF neomedieval decrépito, que imagina o infinito a seu alcance, eleva-se pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou? Né? Então, quer dizer, isso aí é o cristianismo, né? Essa audácia, enfim, né? Eles se acham, como diz o Tarcísio, os escolhidos, né? E tem gente aí achando que não, como pode um cristão de direita? Não pode, porque o cristianismo é a solidariedade, é querer o bem ao outro. Vamos estudar a história,
Vamos estudar a história? Então vamos estudar a história, vamos lá. Continuando aqui, ó. Agora vamos passar rapidamente para poder a gente ter uma noção rápida de como é que está lá a questão da bancada evangélica. Bem rapidinho, tá? A bancada evangélica, vamos ver aqui, ó, tá? Tem notícia aqui. Bancada evangélica orienta voto contra o PL das fake news, tá? Notícia do Gazeta do Povo. Então, quer dizer, a tal bancada evangélica, o líder da bancada evangélica orientou o voto contra, eles votaram todos contra, né? E aí você pensa, bom, deve ser uma meia dúzia de gato pingado. Nada disso. Vai pesquisar. São 202 deputados federais, certo? O que dá 39% do Congresso. Quer dizer, mais de um terço do Congresso está ali cercado de fanáticos religiosos, de neomedievais, que são essas pessoas aqui, né? Que é uma coisa que eu vou falar também no final, que em parte eles são neomedievais, porque também tem um outro traço aí que é mais recente, tá? Que explica isso aí também. Mas enfim, então, e aí eles defendem a coisa de maneira inacreditável, tá aqui, ó. O texto no qual eles justificam isso diz: a lei tem dispositivos que penalizam a pluralidade de ideias e, sobretudo, os valores cristãos. Aí depois ele diz o seguinte aqui, ó. A FPE, né, entende que é justamente o grupo ali, né, da bancada evangélica, entende que a defesa de suas pautas ligadas à fé cristã são inegociáveis, e o parlamentar genuinamente cristão compreende isso e nunca negociará o sagrado direito de garantir a liberdade religiosa e democrática, individual e coletiva, conforme preceitua a Constituição. Liberdade religiosa e democrática não foi o que o sujeitinho lá da passeata disse, da Marcha para Jesus. Ali, né, enfim, dizendo que o pai vai ser macumbeiro ou vai ser evangélico. É um ou outro. Então não tem pluralidade, certo? Isso é conversa fiada. E aí finalizam aqui, né, dizendo que na nota, a bancada ainda ressalta que mais de 40% dos artigos do relatório não foram sujeitos à audiência pública e avalia que o texto dá um cheque em branco para que o governo federal regulamente por decreto a atividade das plataformas. Eles fazem audiência pública para questionar as verdades cristãs? Não, né? Isso não tem diálogo. Eles disseram no documento que esses valores são inegociáveis. Então, se é inegociável, não tem debate público, né? Enfim, então, para finalizar, são 202 deputados federais, o que dá 39% da Câmara, e 26 senadores, o que dá 32% do Senado, né, recheado ali de, né, essa gente que mistura esse interesse privado econômico ali da prosperidade com um neomedievalismo patético, tá? E tudo mais. E aí, pessoal, eu lembrei também de um texto do Carl Sagan, né? Porque é o oposto, né, disso que o Cioran pondera ali, tá? Então vamos lá. Por que que eu lembrei disso aqui? Porque existe justamente essa coisa, né, essa prepotência, essa, né, ousadia inacreditável de achar que eles estão ali. Ele vai fazer uma oração para Deus mandar um avivamento para esse país. Então, se essa figura divina existisse, ele tem a prepotência de achar que ele vai orientar o avivamento que Deus vai mandar para o país. Quer dizer, né, é um negócio inacreditável. E aí o Carl Sagan, ele fez um texto chamado Pálido Ponto Azul. Vale a pena, vou deixar o link para vocês aí também. Tem até um vídeo bacana lá no YouTube que o cara narra, enfim, né, de maneira interessante ali. E o que é isso? O Pálido Ponto Azul é uma fotografia da Terra que foi tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda Voyager 1, de uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra, como parte de uma série de imagens do sistema solar denominada Retrato de Família. Essa sonda já estava saindo do sistema solar, certo? Quando tirou essa foto. E a Terra aparece com uma coisa minúscula no meio ali, que é um pixel, né? Que o Carl Sagan chama. E aí o Carl Sagan escreveu um negócio aqui muito interessante. Ele escreveu um texto, né, que eu não vou ler inteiro, porque o texto é longo, tá? Mas ele diz, né, começa dizendo: olhem de novo esse ponto, é aqui, a nossa casa, somos nós, e tudo mais. Ele continua, agora tem 2 trechos aqui que eu vou destacar, para poder contrapor essa postura patética do André Mendonça, do Tarcísio, e fazer eco ali ao que o Cioran está falando pelo inverso, tá? Ele diz: a Terra é um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores
para que na sua glória e triunfo pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Diria mais, né? Pense nos rios de sangue derramados por generais, imperadores, por cristãos e etc. Tá? Vamos pensar sobre isso também. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de um outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por esse pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. E aí ele vai finalizando e ele diz um negócio aqui para finalizar, que é o seguinte. Esse aqui é o ponto também para poder distinguir essa postura de Tarcísio e dos crentes de maneira geral, né? Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade criadora de caráter. Não há talvez melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lugar que conhecemos até hoje. E aí ser amável com os outros não é exatamente uma característica dos cristãos na história. Vide aí a fala dessa figura aí que bateu lá, enfim, fez uma referência ali negativa aos macumbeiros e esse papinho furado de escolhidos e blá blá blá, né? E de que o país não vai mudar com o presidente, vai mudar só com os crentes, né? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui também, tá? E vamos pensar também nisso aqui que o Carl Sagan pondera aqui, né? Quer dizer, os rios de sangue derramados em nome do poder e especialmente aqui no caso do que a gente está discutindo hoje, da religião, tá? Vamos pensar nisso aí? Então vamos lá. Rapidamente aqui, tá, pessoal? Só para deixar registrado esse ponto. Cadê aqui? Tá, vamos lá. Primeiro, esse livro aqui, Perseguições Religiosas, tá? Do James Holt. Duas coisinhas rápidas aqui. Tem um trecho aqui na página 10 que diz, né? Em 1583, em Viena, uma garota de 16 anos teve cólicas de estômago. Uma equipe de jesuítas a exorcizou por 8 semanas. Os padres anunciaram que tinham expulsado dela 12.652 demônios, que sua avó tinha mantido sob a forma de moscas dentro de potes de vidro. A avó foi torturada até confessar que era uma bruxa que tinha feito... cadê aqui? Que tinha feito sexo com Satã. Ela foi então queimada na fogueira. Essa foi uma entre talvez 1 milhão de execuções do gênero ao longo de 3 séculos de caça às bruxas. E uma última história que contada também nesse livro, está na página 59, que fala sobre a Inquisição. Os esforços para extinguir a heresia, portanto a pluralidade de pensamento, e portanto a política, portanto a ciência, etc., levaram à instituição da Santa Inquisição, um dos maiores horrores da humanidade, por essa gente aí, tá? O Papa Inocêncio IV autorizou a tortura em 1252 e as câmaras da Inquisição se tornaram lugares de horrores. O historiador suíço Walter Nigg relata o seguinte: o esmagamento de dedos, em geral, era a primeira tortura a ser aplicada. Os dedos eram colocados em torniquetes e os parafusos eram apertados até que o sangue esguichasse e os ossos fossem esmagados. O réu podia ser colocado na cadeira de ferro, cujo assento consistia em agudos pregos de ferro que podiam ser aquecidos ao rubro por baixo, tá? E havia as chamadas botas, que eram empregadas para esmagar a tíbia. Outra tortura favorita era o deslocamento dos membros no cavalete ou na roda, em que o herege, amarrado pelas mãos e pés, era puxado para cima e para baixo, enquanto o corpo era sobrecarregado com pedras. Isso aqui era o cristianismo. Isso aqui deve ser uma delícia para esses perversos vermes que estão, né, vomitando ódio aqui na minha vida, escutar isso aqui, né? Eles adorariam fazer isso assim com as figuras que eles não gostam, entendeu? Por isso que essa gente é um perigo, tá? Enfim, tá aqui, ó, James Holt. Querem mais exemplo? Então vamos lá. O Galileu, tá aqui, ó, né? Esse livro aqui que é uma coleção de pensadores. O Galileu passou os últimos 8 anos dele em prisão domiciliar, preso pelos cristãos da época, tá? Então, enfim, ele foi condenado, né? Galileu foi convocado pelo Papa para responder a um processo de heresia
e aos 69 anos foi tratado como um criminoso comum. Era um cientista brilhante, hoje a gente sabe que ele tinha razão, né? Indubitavelmente, os amigos que faziam parte da Inquisição lhe salvaram a vida, mas ele foi colocado sob prisão domiciliar. Isso significava que lhe permitiam viver em uma pequena casa perto de Florença, vigiada 24 horas por dia, sem poder viajar para onde quer que fosse. Seus livros foram banidos e sua distribuição ou venda punidas com a morte. Isso é cristianismo, tá? Certo? Vamos lá, o Darwin, tá aqui, ó, Charles Darwin, certo? Quando Darwin descobriu a teoria da evolução, estava lá debatendo as questões, tinha lá um tal de um... Isso aí já é mais para cá, né? Então ele não sofreu tanto quanto o Galileu, mas tinha lá um tal de bispo de Oxford, Samuel Wilberforce, que fez várias críticas violentas à teoria, e num certo momento, voltando-se para o Huxley, que era um defensor do Darwin, perguntou-lhe se era por parte de avô que ele descendia de um macaco. Quer dizer, essa era a visão dos cristãos em relação à ciência, ao pensamento, tá? A pluralidade de ideias, né? E aí, pessoal, por último aqui, tem vários exemplos aqui disso, tá? Tem um exemplo aqui também nesse livro O Espectro de Darwin, aqui já do século XX, tá? Na página 11, tá? Eles dizem aqui que teve um processo judicial envolvendo o bispo de Wilberforce. Quer dizer, na verdade teve um julgamento, né, o julgamento envolve um sujeito chamado Scopes, no Tennessee, em 1925, tá? Levado aos tribunais em julho de 1925, esse foi um dos processos judiciais mais divulgados da história norte-americana do século XX. A acusação foi que John Thomas Scopes, professor de ciências no ginásio de Dayton, violara a lei estadual do Tennessee, promulgada em março de 1925. Qual era a lei estadual do Tennessee? Em 1925, hein? Falando de século XX. Isso aí tem 100 anos, né? Proibia o ensino nas escolas públicas de qualquer teoria que negasse a criação divina do homem, tal como ensinada na Bíblia, que é o que essa gente quer hoje, né? A base da natureza sensacionalista do julgamento foi a crescente preocupação dos fundamentalistas cristãos com o desafio que a ciência e a teoria evolucionista representavam para a interpretação literal das escrituras, certo? Isso aí é o cristianismo, tá? Que muita gente confunde com amor ao próximo, blá blá blá. E aí, para finalizar, tem aqui também o Saramago, né, o Caim, que eu já falei aqui desse livro, já citei esse caso aqui, que é o livro é cheio desses casos, num ponto aqui em que o Caim questiona, né, Deus, a figura divina, né, por uma questão de... porque ele ordenou que Abraão sacrificasse o próprio filho, né? E aí essa gente fica dizendo que a Bíblia diz que não é para mentir, né? E aí o Saramago, na voz do personagem, diz aqui, né? Quer dizer, além de tão filho da puta como o Senhor, Abraão era um refinado mentiroso, pronto a enganar qualquer um com a sua língua bífida, que neste caso, segundo o dicionário privado do narrador dessa história, significa traiçoeira, pérfida, aleivosa, desleal e outras lindezas semelhantes, enfim, né? O lógico, o natural, simplesmente humano, seria que Abraão tivesse mandado o Senhor a merda, mas não foi assim, né? Mata o teu filho aí, cara. Pô, que papo é esse, rapaz? Né? Isso é o cristianismo, é a Bíblia, tá? E aí, o que é o tal cristianismo, né? Se não der tempo de falar tudo aqui, eu faço 2 vídeos, tá? Porque esse tema aqui tem muita coisa legal para falar. Vamos começar aqui a pensar, porque é o seguinte, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui a sequência. Cadê? Tá aqui. Vamos ler então os prints aqui dessa galera de esquerda, rapidamente 3 prints aqui, para se ver a ingenuidade da coisa, assim, né? Pedro Ronchi, tem 2 aqui dele, ele diz: a bancada da Bíblia no Congresso votou contra a punição de fakes. Lembrando que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Parece que Deus também, né? Tá? E mais, a Bíblia, né, a Bíblia é um conjunto de mentiras, né? Vamos continuar pensando isso aí. Segundo aqui, aí depois ele comenta a fala do Malafaia, que ficou feliz lá, né, com a liberdade de vomitar ódio, de mentir, de criar problema na vida dos outros. E aí o Malafaia: chupa essa manga, Lula e esquerdopatas, censura em redes, foi tudo para o ralo, né? A Bíblia diz, aí tá o Pedro Ronchi diz, né? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nesse caso está cheio de ódio ao próximo. Né? A Bíblia é uma coisa tão linda, né? E aí a última fala aqui é de uma moça chamada Ana Vilarino. E ela diz o seguinte, é uma contradição absurda ser cristão e não ser de esquerda.
Que ingenuidade, né? E ela continua, que tipo de cristão não se compromete com a mudança social do mundo? A maioria, desculpe te informar, a maioria. Mudança social não interessa a eles, interessa, pelo contrário, catequizar os outros e se salvar do inferno, né? E aí, para finalizar, ela diz, os quatro evangelhos deixam claro, muito claro mesmo, que o projeto de Jesus era e é um reino de fraternidade e igualdade. Isso é política e tem lado, ela diz. Esse é um ponto que a gente tem que comentar. Por quê? Pelo seguinte, porque ela parece entender que os evangelhos e o próprio cristianismo são Jesus. Está redondamente enganada, redondamente enganada. Vamos ver por quê? Vamos ver, olha aqui. Quem inventou o cristianismo e a Bíblia não foi Jesus. Tá aqui, ó, esse livro aqui, As 100 Maiores Personalidades da História. Quem inventou isso aí foi o tal São Paulo, certo? Vamos ler um trechinho aqui do São Paulo, que está aqui nesse livro aqui, né? Vamos lá. Rapidamente aqui, ó. A enorme influência de São Paulo no desenvolvimento do cristianismo é devida a 3 fatores. 1. Seu grande sucesso como missionário. 2. Os seus escritos, que constituem parte significativa do Novo Testamento. E 3. Seu papel no desenvolvimento da teologia cristã. Dos 27 livros do Novo Testamento, não menos do que 14 são a ele atribuídos. E aí finaliza aqui, tá, com um trecho que é dos mais importantes para pensar nessa questão das fake news. Tá? Sua influência, na página 78, sua influência do São Paulo, né, na teologia cristã foi incalculável. Olha só, suas ideias incluem o seguinte... Foi ele que inventou a ideia de que Jesus não era um mero inspirado profeta humano, mas era de fato divino, que é isso que os evangélicos acreditam hoje. Quem inventou isso não foi Jesus, foi o São Paulo, certo? Cristo morreu por nossos pecados e seu sofrimento pode nos redimir. Quem inventou isso foi o São Paulo, tá? Que é o que os evangélicos acreditam hoje. Os homens não podem alcançar a salvação tentando seguir as regras bíblicas, mas apenas pela aceitação de Cristo. Isso aí eles já não concordam muito, né? Mas, enfim, em contrapartida, se Cristo for aceito, os pecados serão perdoados. E foi Paulo também quem proclamou a doutrina do pecado original. Quem inventou esse papo furado todo foi o São Paulo, né? Que as pessoas chamam de cristianismo hoje e que ficam conectando com Jesus, né? Ou por uma via fanática, que é o caso dos evangélicos que não estudam história, ou... por uma via ingênua, que é o caso da galera de esquerda que fica lendo aquilo ali como se fosse algo que tem que ser contraposto por uma ideia de solidariedade que seria vinculada ao tal Jesus, que resumiria o que é o cristianismo. Não estudam história, não tem a menor noção do que estão falando, certo? E aí, pessoal, para finalizar, então eu vou fazer mais um vídeo aqui para completar essa reflexão, tá? Um vídeo aí para amanhã, mas enfim, que mais aqui, tá? Deixa eu ver... Sim, aí é importante aqui, eu vou deixar na verdade umas dicas aqui, tá, para vocês de livros, vou finalizar o vídeo com essas dicas de livros, e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre essa ideia de marcha, tá, e depois fazer uma reflexão sobre as características da igreja evangélica atual, especialmente no Brasil, tá. Então as dicas que eu deixo aqui, para a gente depois finalizar essa reflexão no próximo vídeo, são essas aqui, ó, tá, tem esse livro aqui, 3 dicas rápidas aqui. Nos Bastidores do Reino, tá? Um livro do Mário Justino, que fala sobre a vida secreta na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu já li isso aqui há muito tempo, e foi ali quando começou a estourar, né, a Igreja Universal. Esse livro aqui também estourou, e tem inclusive um prefácio aqui do Marcelo Rubens Paiva. Enfim, tá? Vale a pena ler esse livro aí. Ajuda a entender bastante do que é essa gente. Esse livro aqui, Ateísmo e Liberdade, do André Dispoli Cancian, tá? Que também ajuda aqui a entender essa visão inacreditável de achar que o cristianismo se resume à solidariedade, ao amor ao próximo, né? Tá longe disso. E por último, tá, para finalizar, esse livro aqui do Victor Heller, Henri Nota Queriu Justen Garder, que é o autor do Mundo de Sofia, tá? Quer dizer, o livro das religiões, beleza? Então, enfim, a gente vai continuar essa reflexão aí no próximo vídeo, tá? Para poder falar da ideia de marcha, tá? E fazer um retrato do que é esse tal, enfim, mundo evangélico do mundo de hoje no Brasil, tá bom? A gente volta no próximo vídeo aí, grande abraço, tamo junto, fui.